de Canaã. Esses primeiros 300 anos foi o tempo em que Josué, ele foi o responsável de dividir os territórios para as 12 tribos. Mas a Bíblia nos diz no capítulo de número, aleluia, o último capítulo do livro de Josué, a Bíblia nos diz no capítulo 24, que, aleluia, Josué morreu com a idade de 110 anos. E a partir daquele período em que Josué morreu, o substituto de Moisés, que fora responsável de transmitir a lei de Deus ao povo da nação de Israel, que fora o responsável de trazer o povo de onde Moisés havia o deixado para herdar a terra por possessão, porque esta era uma promessa dada por Deus aos descendentes de Abraão. A Bíblia nos diz que quando, glória a Deus, este Josué morre, ficaram alguns homens que ainda eram tementes ao Senhor. Ficaram os anciões, homens que conheceram a Moisés, homens que conheceram a Arão, homens que no deserto teve a oportunidade de poder, aleluia, andar com aquela geração que construíra o tabernáculo, aleluia, que oferecia sacrifícios a Deus. Os anciões que ficaram substituindo o período de Josué eram os anciões que conheciam muito bem o Deus que havia se revelado a Moisés no meio de uma sarça. A Bíblia nos diz, irmãos, que morrendo aquela geração de Josué, aqueles homens que transmitiam a lei do seu Deus para a sua época, a Bíblia diz que o povo começou a se corromper, o povo começou a desobedecer a lei do Senhor. O capítulo 2 do livro dos Juízes diz que depois da morte de Josué e de toda aquela sua geração, o povo começou a abandonar a lei do seu Deus, prostrando-se diante de Baalins e também de deuses pagãos. E a Bíblia diz que porque eles, aleluia, não temiam mais ao Senhor, Deus os entregou na mão de homens que eram cruéis, roubadores, homens que iriam diante dos seus territórios, que levariam, aleluia, os seus rebanhos aprisionados, que levariam as suas esposas como escravas, seus filhos, que maltratariam a sua gente. E a Bíblia diz que Deus levantou juízes, homens que os livrariam da mão daqueles roubadores. O texto nos diz que o povo, mesmo que Deus levantasse juízes, eles continuavam prostrando-se diante de ídolos ou de deuses pagãos. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendera contra a geração que se seguiu a morte de Josué. Os irmãos conhecem a história. O texto diz que a história de Ruth aconteceu no período em que os juízes julgavam. Os juízes eram nada mais e nada menos do que os líderes, aleluia, que os judeus tinham para transmitir a eles a lei do seu Deus, para que quando viesse um período de opressão, eles pudessem dar o livramento à sua nação. Durante o período dos juízes, irmãos, Deus levantou 13 juízes para que libertasse o povo. No livro de Juízes nós vamos ver que durante 7 vezes o povo se desvia de Deus. 7 vezes nós vamos encontrar a expressão: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou-os na mão, aleluia, dos inimigos. Durante 7 vezes nós também vamos encontrar a expressão: e o Senhor levantou um libertador para libertar o povo da opressão. Deus levantou muitos juízes, e destes juízes o que mais amo de ler a sua história é a história de Sansão. Porém Deus levantou muitos juízes. Deus levantou juízes como por nome de Otiniel, de Eude. Deus levantou juízes como por nome de Sangar, de Débora, de Gideão, de Abimeleque, de Tolá, de Jair, de Jefté, de Abião. Deus levantou juízes como o nome de Abidom, de Elon, até um período, irmãos, em que Deus, aleluia, levantou o último dos juízes,
chamado Sansão. O livro de Juízes acontece desde a morte de Josué até a coroação do primeiro rei da nação de Israel, por nome de Saul. A Bíblia nos diz que no tempo em que os juízes julgavam, esse período foi um período negro da nação de Israel. Esses povos, aleluia, não temiam a Deus, eles desobedeciam a Deus e não sentiam arrependimento. Eles não tinham compromisso algum com a lei do seu Deus. Eles sabiam muito bem que na lei de Deus estava escrito que aquele que não obedecesse o mandamento que Deus havia dado por meio de Moisés, eles seriam amaldiçoados. Quando eu leio o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, a Bíblia nos diz que Deus diz a Moisés: diga para o meu povo que se eles ouvirem a minha voz, que se eles obedecerem os meus mandamentos que hoje eu ordeno, eles serão abençoados na terra que eu tenho jurado dar a eles por possessão. Eles serão abençoados ao entrar na cidade e serão abençoados ao sair da cidade. Eles serão abençoados no campo, eles serão abençoados fruto do seu ventre, o fruto da terra, da sua maçadeira, os filhotes da cria das suas vacas serão abençoados. Mas se eles não derem ouvido para guardar as mensagens, os mandamentos, os estatutos que eu tenho dado pelo meu servo Moisés, eles serão amaldiçoados. Eles serão amaldiçoados ao entrar na cidade e serão malditos a sair da cidade. O fruto do teu ventre será amaldiçoado, o fruto da terra será amaldiçoado. E Deus diz que se eles obedecessem, Deus daria a chuva no seu tempo e abençoaria. Mas se eles não obedecessem a Deus, eles sofreriam as maldições que estava escrito na lei do Senhor. Este período era um período de julgamento, o tempo em que os juízes julgavam. Observe que o livro diz que houve uma fome na terra. Quando o texto diz que houve uma fome na terra, nada é mais do que Deus mostrando para nós que era mais uma vez a sua punição sobre a geração dos juízes que não obedecia, que não respeitava, que não tinha temor algum pelo Senhor. Então Deus, como eu leio a Bíblia e vejo que Deus não tem o inocente como culpado e também não tem o culpado por inocente, a balança de Deus é uma balança justa. A balança de Deus não dá, aleluia, o peso errado. Quando nós vamos, aleluia, estar sendo pesado na balança de Deus, tenha certeza que é uma balança de precisão, aleluia, acertada. Deus, ele não passa a mão na cabeça daquele que está errado, e também, aleluia, ele não apoia, aleluia, o erro daqueles, aleluia, que não tem temido o nome do Senhor. Então Deus, ele vai punir a terra com uma fome. Dentro da Bíblia eu vejo que muitos períodos de fome aconteceu. A primeira grande fome registrada na Bíblia está logo no início do chamado de Abraão, quando ele está na terra de Canaã. A Bíblia diz que houve uma fome na terra de Canaã e Abraão teve que descer com sua esposa para o Egito. Todos nós sabemos a história. Quando Abraão está no Egito, a Bíblia diz que lá no Egito ele decide dizer para o rei Faraó que a sua esposa era sua irmã. Todos nós sabemos que por amor de, aleluia, de Saraí, aleluia, Abraão foi muito abençoado. Ele ganhou muitos servos, muitas servas, ele ganhou muito ouro, muita prata. E a Bíblia nos diz que aquela decisão de Abraão trouxe sérias consequências para a sua vida. Porque quando eu leio o capítulo 16 de Gênesis, onde a Bíblia diz que Sara deu para Abraão sua serva Agar como esposa, para que dela pudesse ter um filho de Abraão. A Bíblia diz, aleluia, que por causa daquela serva egípcia que subiu do Egito, quando Abraão desceu porque havia fome em Canaã, a Bíblia diz que aquela mulher, por nome de Agar, quando percebeu que estava grávida, diz a Bíblia que ela desprezou Sara. Por quê? Porque foram consequências trazidas do Egito. A
A segunda grande fome que eu vejo na Bíblia está no capítulo, aleluia, de número 23 ou 24, se não me falha a memória, do livro de Gênesis, onde a Bíblia nos diz que o Senhor não permitiu, aleluia, que Isaac descesse ao Egito, porque havia uma fome na terra. A terceira grande fome que eu vejo na Bíblia foi no período de Jacó, onde diz a Bíblia que José, como administrador do Egito, durante os 7 anos de abundância, ele ajuntou, aleluia, muito, aleluia, alimento em celeiros. E a Bíblia diz que depois dos 7 anos de fartura, veio 7 anos de fome, onde a Bíblia diz que a casa de Jacó não tinha sequer um grão tostado de trigo para dar a ele e a sua família. O texto diz que este período, irmãos, existia em Belém de Judá uma família, um homem por nome de Elimeleque, um homem por nome de Elimeleque, uma mulher por nome de Noemi, que tinham 2 filhos. Lendo o livro de Ruth, eu vejo que este homem por nome de Elimeleque, presbítero Legnal, era um homem temente ao Senhor, apesar de toda, aleluia, terra está sendo castigada pela fome, por causa da desobediência da nação de Israel. Eu lendo o texto, eu vejo que, aleluia, este homem por nome de Elimeleque, ele era alguém que era diferente daquela geração, era alguém que, aleluia, tinha temor ao seu Deus, era alguém, aleluia, que valorizava o que Deus fizera pelo seu povo, tirando-o do Egito com braço forte. Este Elimeleque era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que sua mulher era uma esposa que tinha temor a Deus, que amava seu esposo, que amava os seus filhos, mas por causa dessa fome, este homem não, aleluia, pensou, aleluia, no bem da sua família, mas a Bíblia diz que ele decidiu ir para uma terra por nome de Moabe. Quando eu leio a Bíblia, o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Quando eu observo o texto, eu vejo que o nome de Elimeleque não tinha muito a ver com a sua história, porque o nome significa Deus é meu rei. Mas porém, quando eu leio as entrelinhas do texto, eu vejo que de fato ele não tinha Deus como seu rei, porque pelo primeiro acontecimento, o primeiro, aleluia, grande problema que veio contra a sua família, a Bíblia diz que ele tentou fugir daquela crise, ele tentou fugir para uma direção contrária, quem sabe aquela que Deus havia, aleluia, de fazer em sua vida. A Bíblia diz que o nome da terra em que eles viviam era a cidade de Belém. Quando eu leio a expressão Belém, eu estou dizendo aos irmãos que o nome significa casa do pão. Eles viviam, aleluia, em um lugar que era um espaço rural, onde se podia criar animais, gado, ovelha, onde se podia plantar a cevada, o trigo, onde eles poderiam ter a abundância na sua mesa. O texto diz que houve uma fome e que um homem que vivia na terra de Belém, na casa do pão, eles saíram para peregrinar nos campos de Moabe. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os campos de Moabe, aparentemente na perspectiva de vida daquele homem Elimeleque, era o melhor lugar para se estar, era o melhor lugar para fugir daquele momento difícil, era o melhor lugar para fugir daquela crise, daquela fome. Mas quando eu leio a Bíblia, no capítulo 19 do livro de Gênesis, eu vejo que Moabe era descendente de Ló. Os irmãos lembram muito bem da história, quando Ló sai de Sodoma e ele vai até, aleluia, a terra de Zoar. A Bíblia diz que lá suas filhas se deitaram com seu pai, e de uma de suas filhas, aleluia, diz a Bíblia que o seu pai engravidou uma de suas filhas, onde colocou o nome de uma das crianças de Moabe. Ou seja, a nação dos moabitas era uma nação injusta, era uma nação perversa, uma nação que adorava um Deus por nome de Camus, um Deus, aleluia, pagão. Era uma nação que não tinha compromisso nenhum com Deus de Israel. Observe que se este homem, ele tivesse se lembrado que no tempo de Abraão houve uma fome, e que Abraão, por ter descido
descida ao Egito, ele sofreu sérias consequências. Se ele tivesse se lembrado de que, aleluia, estava escrito, aleluia, que se o homem fosse fiel a Deus, Deus iria abençoar a sua casa, eles não teriam saído da terra de Belém. Sabe o que eu tenho observado, irmãos? É que muitos de nós temos feito como Elimeleque e sua família, porque na primeira crise, no primeiro problema, na primeira adversidade, eles chutaram o pau da barraca, eles saíram de seu território, do lugar da bênção, onde significa casa do pão, e eles foram para um campo que aparentemente é bonito aos olhos, mas lá era o lugar onde Deus não havia, aleluia, preparado para eles. Sabe o que Deus nesta noite colocou no meu coração? É para trazer uma mensagem à igreja aqui do Jardim América 1 e dizer: não importa a situação que esteja a sua vida, não importa a crise que você esteja enfrentando, quem sabe a família está na pior situação, aleluia, desde quando você se casou, quem sabe a sua situação não é a das melhores, mas Deus está dizendo: permaneça no local onde eu te coloquei, continue na posição onde eu coloquei a sua vida, porque o deserto não é para te matar, o deserto não é para te levar à sepultura, mas esse deserto que você está enfrentando é um caminho que eu estou colocando os seus pés para trilhar, para te levar à terra prometida. Deus está me mandando profetizar nessa noite, e se você acredita, levante a sua mão para o céu, que eu quero profetizar que hoje Deus vai, aleluia, transformar esta dificuldade, este problema, esta adversidade, aleluia, Ele vai transformar, aleluia, em bênção para a tua vida. Mas Ele está dizendo: continua onde eu coloquei você, continua na igreja onde eu te coloquei, continua no mesmo lugarzinho onde eu te coloquei, porque eu vou abrir as portas do céu e vou derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida nessa noite. Ele saiu da casa do pão. Observe que houve uma fome na terra, e essa fome ela foi chegar até a casa do pão. Aqui tem um grande contraste, irmãos, porque se Belém é a casa do pão, agora Belém estava sem pão algum. Se os celeiros de Belém eram celeiros cheios, porque é a casa do pão, a partir dessa grande fome, os celeiros de Belém agora estão todos vazios. Se os filhos dos moradores de Belém, que é a casa do pão, elas eram crianças muito fortes, crianças saudáveis, robustas, agora elas estavam passando privações, dificuldade, porque a Bíblia diz que a fome chegou até a casa do pão. Todos nós fazemos como Elimeleque, irmãos. Quando os problemas vêm contra a nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é tentar fugir. A primeira decisão que a gente tem a tomar é tentar, de alguma forma, dar um jeito para não passar por aquela situação. Porém, quando eles saíram de Belém, eles saíram com o objetivo de sobreviver em Moabe. Porque o pensamento de Elimeleque era o seguinte: se eu ficar aqui em Belém com os meus filhos, nós vamos morrer de fome, a nossa criação vai morrer de fome, os meus filhos não vão poder dar continuidade à história da nossa família. Então lá em Belém é um lugar onde, aleluia, vai ser o melhor lugar para se viver, vai ser o melhor lugar para estarmos com a nossa família. Mas o texto diz que quando eles vão para Belém, para Moabe, o texto diz que lá Elimeleque morre. Eles saíram de Belém procurando sobreviver em Moabe. Porém, chegando lá, aquele homem encontrou a morte. Ele foi encontrar refúgio, e ele encontrou naquela cidade algo que ele não desejava para a sua vida.
encontrou naquela cidade tristeza. Ele foi à procura de dias melhores, mas o que ele trouxe para a sua vida e para a sua família foi dias e mais dias de choro e de lamentação. O texto diz que quando Elimeleque, que dizia o seu nome significar Deus é meu rei, morreu, os seus filhos casaram-se. E o texto quando diz que os seus dois filhos, Malom e Quilion, eles pegaram cada um uma mulher moabita para se casar, o texto está nos dando a entender que quando eles se casam, eles estão querendo dar continuidade à história familiar. Porque segundo a cultura judaica existia uma lei chamada levirato. Quando o pai da família morresse, o filho mais velho era responsável de continuar a história da sua família. Morrendo o filho mais velho do meio, ele era responsável para levantar, aleluia, a história da sua família, porque o seu pai morreu. Morrendo do meio, o mais novo seria o responsável. Quando eles se casam com o objetivo de dar continuidade à história familiar. Porque eles não queriam que a história familiar deles fosse apagada da história. Mas o texto diz que depois de 10 anos que eles moravam lá, depois que eles haviam se casado, cada um com uma mulher moabita, diz o texto que eles morreram. O nome Malom significa doentio. O nome Quilion significa definhamento. Observe as expressões do nome. Este homem, aleluia, era um homem que dizia Deus ser o seu rei. Porém, na primeira oportunidade de fugir de um problema, ele provou que de fato Deus não era rei da sua vida. Este homem tinha uma mulher que o nome que ela tinha significava agradável. Mas lá na frente ela vai dizer, não me chame mais Noemi, porque o meu nome não tem nada a ver em ser agradável. Mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Observe que o nome dos seus filhos é um nome muito propício. Um era chamado de doentio, o outro era chamado de definhamento. A Bíblia diz que eles morreram. Sabe por quê? Porque se Elimeleque tivesse esperado no Senhor, se Elimeleque tivesse esperado na lei do seu Deus, a situação teria, aleluia, se transformado. Sabe o que Deus colocou no meu coração para entregar para a sua vida? É que esta crise que você está enfrentando não é para sempre. Essa necessidade que você está passando não é para sempre. Nem tudo que acontece conosco é para sempre, irmãos. Há situações na nossa vida que quando nós olhamos, nós pensamos que isso é para nos matar. E parece que não vai ter mais fim os problemas que vêm na nossa vida. Mas eu leio o Salmo 30 e o Salmo diz que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então não é para sempre esse problema. Sabe essa dificuldade? Quem sabe você tem vindo à igreja e não tem sido fácil caminhar. Quem sabe o esposo tem impedido de você caminhar na igreja. Quem sabe a sua esposa não te ajuda do jeito que você precisa. Quem sabe muitas das vezes as enfermidades, e você muitas das vezes tem pensado em fugir dessa situação. Mas Deus está dizendo, continue, aleluia, confiando no meu nome. Continue confiando nas minhas promessas, naquilo que eu prometi para a tua vida, porque essa crise, essa dificuldade, esse problema não é para sempre. Mas assim como eu vim, aleluia, e me apresentei na vida de Noemi, eu irei me apresentar na sua vida nessa noite. Eles morreram lá, irmãos. Se ele tivesse visto, ou melhor, pensado bem, irmãos, ele continuaria na sua própria terra. Porque nem sempre fugir é a melhor escolha, irmão. Nem sempre dar uma escapulida é a melhor escolha. Nem sempre correr é a melhor escolha. Nem sempre, irmãos, tentar se esconder da crise é a melhor escolha. Nem sempre, irmãos, tentar, aleluia, dar uma manobra nos problemas é a melhor escolha,
vai te acompanhar. Mas Deus me diz, aleluia, para mim entregar uma mensagem para você, que se você ficar aonde, aleluia, você está enfrentando esse problema, Ele vai te dar força para você passar por esse momento. Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: não temas que eu te ajudo, aleluia, não temas porque eu sou teu Deus. Se você passar pelas águas, fique tranquilo, meu filho, você não vai se afogar. Se você passar, aleluia, pelo fogo, fique tranquilo, meu filho, a chama não vai arder, aleluia, na sua pele, porque se você continuar, aleluia, aleluia, confiante, firme na posição, confiante de que eu sou maior do que esse problema, maior do que essa tempestade, maior do que essa crise, eu vou te dar ajuda, eu vou estender a minha mão sobre você, eu vou, aleluia, segurar você sobre os meus braços e vou te dizer: vamos, filho, junto comigo, ande junto comigo, porque nós vamos chegar lá, ande junto comigo, porque você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você é vencedor, irmão. Não é porque você está perdendo que quer dizer que você vai ser um perdedor para toda a vida. Essa crise não é para todo o tempo, irmãos. Deus, Ele vai vir hoje em direção da tua vida, e Ele me disse que Ele vai vir nessa noite em direção da tua vida, como socorro bem presente na angústia, aleluia. Ele vai tirar, aleluia, todas essas dificuldades da sua vida e vai te fazer sorrir novamente. O texto continua, irmãos. O texto diz que eles morreram todos lá, agora ficou Noemi sozinha. Noemi com suas duas noras. Quando seu marido morre, Elimeleque, seus filhos morrem, ela ficou desamparada. Porque agora, como sendo uma viúva, como é que ela ia se sustentar sozinha? Observe que tem escolhas na nossa vida que vão trazer sérias consequências para a nossa eternidade, irmãos. Uma escolha errada que você tomar pode trazer sérias consequências para a sua família. É por isso que nós precisamos pensar muito bem antes de tomar certas decisões para a nossa vida. Por causa de uma escolha mal pensada, porque eles não preferiram ficar esperando a mão de Deus vir como socorro para eles em Belém, e eles foram fugindo para Moab. Diz que lá, irmãos, aquela mulher que quando veio de Belém para Moab, ela era uma mulher rica, agora ela estava lá em Moab pobre. Aquela mulher que estava lá em Belém, que era feliz, sorridente, agora estava em Moab entristecida e choromigosa. Aquela mulher que estava lá em Belém, ditosa, que todos olhavam para ela e diziam: essa é agraciada, essa é agradável de se ver, essa tem um casamento abençoado, olha como o esposo trata ela, trata como uma princesa, olha os filhos dela, são 2 trabalhadores, aleluia, como tem prosperado essa família. Agora ela estava em Moab, e a Bíblia diz que a sua família estava destruída, seus filhos estavam sepultados, sua história estava dado um basta, seu esposo estava morto. E o texto diz que ela estava sozinha com as suas 2 noras. O último versículo que nós lemos diz que lá em Moab se ouviu dizer que o Senhor fizera novamente ter pão na cidade de Belém de Judá. Quando o texto diz que o versículo que nós lemos, onde está escrito que ouviu-se que o Senhor visitou o seu povo dando pão, era ali um tapa na cara de Noemi. Porque é verdade que eles passaram mais de 10 anos em Moabe. Porém, se eles tivessem passado esses 10 anos lá em Belém, mesmo tendo fome naquela terra, com certeza seu esposo estaria ao seu lado. Com certeza seus filhos não estariam mortos. Então, quando ela descobre que
na terra de Belém o Senhor havia abençoado dando pão, ela percebeu que Deus estava dando a ela uma segunda oportunidade. Sabe o que Deus está me mandando dizer para muitas pessoas que estão aqui? Eu estou dando oportunidades nessa noite. Pessoas que não oravam e não tinham forças para orar, eu estou dando a oportunidade hoje. E essas pessoas que não tinham forças para orar, Deus vai despertar nas madrugadas e você vai começar a orar novamente. Deus está falando, eu estou dando outras oportunidades. Você que não falava em línguas, eu irei renovar a sua estrutura, aleluia, espiritual. Eu vou te encher novamente com a minha graça, com o meu espírito. E você não só vai falar em línguas, mas você vai começar a profetizar. Sabe o que Deus está me mandando falar nessa noite? Você que faz muito tempo que não tem prazer de vir à igreja, vem como se estivesse sendo empurrado, empurrada. Ele está novamente dando outra oportunidade para a tua vida. O diabo disse que iria acabar com a sua história. Ele disse que iria pôr um ponto final, um basta. Ele disse que iria te fazer ser envergonhado, voltar para a situação onde você estava. Ele iria fazer você voltar para lá envergonhado. Mas Deus está dizendo que Ele é um Deus de oportunidades novas, e Ele está te dando hoje uma nova chance. Você que não tinha forças, aleluia, se eu fosse você e acredita nessa palavra que está saindo nessa noite da minha boca, eu levantava a minha mão e já começava a dizer para Deus: eu acredito na nova oportunidade para a minha vida. Eu acredito que eu vou voltar a pregar como antes, eu vou voltar a cantar como antes, eu vou voltar a ser um instrumento nas tuas mãos, eu vou voltar a ser uma bênção na tua presença. Só quem acredita nessa verdade, eu quero te convidar a levantar as suas duas mãos aos céus e não perder tempo, mas dizer: Senhor, visita a igreja aqui do América 1 novamente dando pão, visita a minha família dando pão novamente, visita meu casamento colocando novamente alegria, visita minha vida financeira voltando dando pão, visita agora, Senhor, coloca aí dentro de mim uma força que eu preciso para voltar àquele momento em que eu estava antes, aleluia, dessas perdas. E o Senhor me manda profetizar: Ele vai voltar a trazer o pão, aleluia, para a sua mesa, aleluia. Ele vai voltar, aleluia, a dar abundância. O seu casamento que estava em crise, o seu casamento que estava à beira de um divórcio, Ele está dizendo: eu sou o Senhor das novas oportunidades. O diabo assinou e disse: vai dar divórcio. Deus está dizendo: não, eu vou passar uma borracha em cima disso e eu vou escrever uma nova história. Eles vão ter muitos filhos, os filhos deles vão ser abençoados e eles vão louvar o meu nome na minha casa, porque eles vão ouvir que eu estou os abençoando novamente, trazendo-lhes pão. Só quem acredita, eu já sinto nesta noite a unção do Espírito Santo vindo sobre a minha vida. E se você quer nessa noite receber essa unção, comece a receber agora, comece a receber agora, comece a receber agora, comece a receber agora no céu. A unção do Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está dizendo: os teus celeiros estão vazios. Ele está dizendo: o seu mantimento já foi embora, acabou tudo. Ele está dizendo: a alegria foi embora. O que só se vê no seu rosto é lágrima, é choro, é pranto, é humilhação. Mas eu sou o Deus que pego aquele que está no pó, no monturo, no lixo, eu aceito em uma cadeira como um príncipe e eu o faço ser honrado no meio do meu povo. Ele está dizendo: eu estou dando oportunidades aqui nessa noite. Não rejeite aquilo que eu estou te dando. Santo é teu nome, Jesus. Ela ouviu dizer que em Belém havia pão. Deus está dizendo: você vai ouvir, aleluia, que aquilo que você está pedindo há muito tempo para Ele está chegando para a sua mão hoje. Deus está dizendo: você vai ouvir, aleluia, que o milagre está pertinho de você. Você vai ter, aleluia,
notícia. Você que tem orado por uma casa própria, você vai ter uma notícia de que aquilo que você há muito tempo tem orado, ele, aleluia, está dizendo, você vai ouvir uma boa notícia, aleluia, que a chave está vindo para a tua mão. Ele está dizendo nessa noite que você vai receber, aleluia, uma boa notícia. Ele vai te fazer vitorioso nessa terra. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Isso é lindo. Isso é lindo. Olha o que o texto diz. A mulher estava sozinha, uma viúva, que precisava do amparo da lei. Uma mulher que era rica, agora precisava de esmolas. Uma mulher que era rica, que era feliz, agora precisava de um ombro amigo. Uma mulher que era rica, abastada com muitos bens, agora estava precisando de ajuda. Quando ela ouviu que o Senhor havia dado uma outra oportunidade, eu vejo que foi o que Deus fez com Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão declarou a Dalila, que Sansão declarou muitas coisas para Dalila. Dalila queria de qualquer forma saber de onde provinha a sua força. E na lei do nazireado, aquele que era um nazireu não poderia beber nada que fosse da uva, não podia comer nada que viesse da videira, não poderia se aproximar de um defunto e também não poderia raspar a sua cabeça. O capítulo número 16, se não me falha a memória do livro de Juízes, diz que Sansão tinha 7 tranças. Era um homem que tinha uma cabeleira muito grande. Porém, a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na obediência do voto que ele tinha com Deus. Porque o voto era que ele não poderia tocar em morto e nem se aproximar de morto. Ele não poderia comer nada que viesse da uva. E também não poderia cortar o cabelo. Se ele quebrasse uma dessas ordenanças do seu voto, automaticamente ele perderia sua força. Os irmãos conhecem a história. Sansão, ele com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Ele carregou, irmãos, um portão da cidade de Gaza que pesava toneladas. Ele era um homem, irmãos, que imagine nos dias de hoje o que este homem não faria. Porém, os seus inimigos, usando Dalila, diz a Bíblia que ela tentou descobrir o segredo do seu coração. E Sansão, de muitas formas, tentou fugir de Dalila, inventando coisas que aleluia, ela não conseguiu decifrar de onde provinha a sua força. Mas a Bíblia diz que quando ela declarou que a força estava no seu cabelo, e a Bíblia diz que quando ela fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, e um filisteu cortou as 7 tranças de Sansão, ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o texto diz que Sansão, ele se levantou dizendo: ainda esta vez eu me levantarei, e como de antes eu o fiz, dessa vez eu vencerei os filisteus. O texto diz assim: ainda esta vez eu me levantarei e irei contra os filisteus. Mas o texto diz: porém Sansão não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O texto diz que os filisteus vieram, eles furaram os 2 olhos de Sansão. Eles pegaram Sansão, o prenderam com 2 cadeias de bronze e o fizeram descer a Gaza. Colocaram ele em uma prisão, e o texto diz que ele estava moendo no cárcere como se fosse um jumento. Um homem que nasceu para ser o libertador da sua nação. Porque quando o texto diz que a sua mãe lhe deu o nome de Sansão, logo o nome já significa o que ele seria no futuro. Porque o nome Sansão significa pequeno sol. O texto diz que durante um período de 40 anos ou 20 anos, se não me falha a memória, os filisteus oprimiam Israel. Era uma negridão espiritual, ninguém temia a Deus. Quando a sua mãe coloca o nome de Sansão, ele estava dizendo: este menino vai novamente fazer a luz da palavra,
a lei de Deus brilhar na nação de Israel. Ele vai dissipar a negridão espiritual. Mas a Bíblia diz que aquele que nasceu para trazer a luz estava cego dos olhos. Como um palhaço, um brinquedo, os filisteus estavam zombando dele. Olha aí, era um homem que era cheio do Espírito Santo e agora está aqui. Nós estamos zombando dele, nós estamos brincando com ele, porque o nosso Deus é maior do que o Deus de Sansão. Mas a Bíblia diz, irmãos, eu vejo que esse foi o pior erro dos filisteus, porque os filisteus eles tiveram a oportunidade de arrancar a cabeça de Sansão. Se eles arrancassem a cabeça de Sansão, nunca mais Sansão seria um perigo para eles. Porque segundo os estrategistas de guerra, os militares, eles dizem que o alvo principal em um combate de guerra é atingir a cabeça do seu inimigo. É por isso que Jonas, ele queria a destruição dos ninivitas. Ele não queria que Deus salvasse os ninivitas. Por quê? Porque a nação da Síria, eles tinham o costume de pegar os seus inimigos, de arrancar a pele deles ainda com vida. Eles tinham o costume de pegar seus inimigos, de colocarem uma estaca sobre o sol quente, arrancando a sua cabeça como um troféu e colocando em praça pública para que todos vissem: aqui está a grande, poderosa e onipotente cidade dos assírios. Se eles arrancassem a cabeça de Sansão, irmãos, nunca mais Sansão seria um perigo. Mas o texto diz que eles vazaram os olhos e rasparam a cabeça. Mas o último versículo diz que quando Sansão estava igual um palhaço, igual um jumento, lá no cárcere moendo, o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. O texto diz: mas o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer como antes havia, antes de ser raspado. Quando o texto diz que o cabelo estava crescendo, logo se eles tivessem cortado a cabeça de Sansão, eles teriam acabado com a história de Sansão. Mas porque eles deixaram a cabeça no lugar, a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. Sabe o que isso significa? Que Deus estava dando uma nova chance de reconciliação para Sansão. Porque o seu voto de nazereado havia sido quebrado quando o seu cabelo foi raspado. Então, se o texto diz que o cabelo voltou a crescer, era Deus dando uma nova oportunidade para ele. E pelos olhos da fé eu vejo o cabelo de cabeças aqui que foi raspado crescendo novamente. Eu vejo Deus dando outra oportunidade, porque diz a Bíblia que quando o cabelo dele cresceu, mesmo cego, ele pediu que alguém o guiasse até uma das colunas do templo de Dagon. E a Bíblia diz que mesmo cego ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Sabe o que Deus está dizendo? O cabelo da sua cabeça vai voltar a crescer e a força está voltando para a sua vida hoje. Eu estou restaurando hoje a sua estrutura física, a sua estrutura óssea. Eu estou restaurando a sua saúde. Esse problema físico para mim, diz o Senhor, não é nada. Essa crise espiritual, aleluia, que tem mais desejo de fazer os desejos, os prazeres da carne, ele vai inverter hoje. A partir de hoje você vai jejuar como você nunca jejuou na sua vida. A partir de hoje você vai vir para os cultos como você nunca tinha vindo antes. Como assim? Você vai sair da sua casa já querendo falar em línguas. Você vai chegar aqui na igreja, aleluia, já glorificando o nome do Senhor. E ele está dizendo: estão tentando fazer de você um palhaço, estão tentando fazer de você, aleluia, chacota, furaram seus olhos, rasparam a sua cabeça, mas aleluia, eu não deixei que eles arrancassem a sua cabeça, porque eu sou Deus de novas oportunidades aqui nessa noite. Eu vou dar um crescimento a essa igreja, eu vou dar um crescimento ao grupo de jovens, ao grupo das irmãs, eu vou dar um crescimento espiritual a essa igreja. Se prepara, porque os moradores deste bairro, os vizinhos que moram ao lado dessa igreja, vão saber que
só vim aqui tão somente, irmão, de todas essas palavras que eu disse para te dizer, Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Como assim, pregador? Quem sabe o pecado tem te escravizado. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você, aleluia, se reconciliar com Ele. Glória a Deus. Eu acredito que todos que estão aqui são crentes, né? Todos são crentes, todos são salvos em Cristo. Mas que Deus abençoe os irmãos. Leve essa palavra para a sua vida. Amém? Medite nessa palavra, irmãos. Porque por causa de uma escolha errada daquele homem, aleluia, Deus teve que intervir na história. Por isso nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso. Você já imaginou se Deus não tivesse visitado novamente o seu povo com pão? E se Noemi não tivesse ouvido que Deus havia dado uma outra oportunidade? O que seria daquela mulher? Então que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, amém, irmão presbítero Aguinaldo. Amém, o pastor Márcio está de viagem, mas Deus abençoe a irmã Edna, a irmã Diaconisa Edilene, a todos os irmãos aqui, amém, irmãos? E Deus irá dar um crescimento muito grande a essa igreja, amém? Continue firme nessa obra. Deus abençoe.